I'm happy to note that President Dos Santos now says he's going to retire. My only concern is that he is sick now and he is seeking treatment in Madrid, Spain. Why don't they have a good hospital in Luanda, Angola? After you've been a president for 20 years, you are going to another civilization to treat you. There is a sense in which there was lack of hygiene. Dr. Lumumba fala sobre a falta de higiene que existe nos países africanos e cita aqui em particular Angola. Este vídeo foi publicado em 2016-17, quando o presidente João Eduardo dos Santos deixou o poder, e a mensagem é tão recente quanto em 2017. Ele diz que estava feliz porque o presidente anunciou a sua retirada da vida política ativa, mas ficou triste quando soube que o presidente retirou-se por questões de saúde e foi tratar-se da sua saúde em Espanha, Barcelona. E conclui dizendo que este ato demonstra uma falta de higiene. Higiene política, higiene moral, higiene administrativa e não só. Esta mensagem, hoje gravando-a, hoje reagindo-a, não é para o presidente Eduardo dos Santos, que já se foi em 2022. Não é para ele, porque já se foi e nada mais pode fazer. Ele já cumpriu já combateu o seu combate. Concluiu a guerra, ganhou a guerra, perdeu a guerra. Cada um de nós aqui tem o seu julgamento. Mas esta mensagem continua ativa. É para nós que ficamos. Nós que estamos a governar, nós que somos os governados. Por que razão o presidente Eduardo dos Santos escolheu Espanha, Barcelona para tratar-se, uma altura em que o senhor governou o país durante de 79 a 2017? E por que que ainda hoje nós vemos figura de prole angolanas, intelectuais, empresários, famosos, a escolherem a Europa para tratar da sua saúde em detrimento de Angola? Mesmo se repete. Há um mês nós vimos um empresário morreu em Portugal, um músico morreu em Portugal, um intelectual morreu em Portugal. Digo um mês para quem diga, mas é há meses, há anos, bem próximo. Depois do presidente Eduardo dos Santos ter perecido em Barcelona, ainda vimos intelectuais, empresários, políticos a morrerem no estrangeiro. A todos nós falta higiene. Olhando para os angolanos que escolhem a Europa para estudar, escolhem a Europa para viver com a sua família, também falta-nos higiene. Esta mensagem é tão recente quanto em 2017, quando o Dr. P.L. Lumumba anunciou este discurso. Mas vamos aqui analisar milimetricamente por que razão os líderes políticos angolanos e africanos escolhem a Europa para tratar da sua saúde. Por que razão? Eu vou aqui lembrar o livro The Hidden Face of Fidel Castro, escrito por João Sanchez, cubano, que foi, por acaso, sua segurança durante muitos anos, e era um jovem que, durante a biografia, ele narra que cresceu admirando Fidel Castro. E sentiu-se realizado quando ele entrou para o exército e, posto lá, foi selecionado para fazer parte da Guarda Presidencial. Para ele foi a realização última da sua vida, poder servir como segurança da pessoa que ele mais admirava em Cuba. Sanchez disse que a sua admiração pelo presidente Fidel Castro caiu por terra no dia em que ele viu a pessoa que mais admirava, do ponto de vista intelectual, físico, de decisão, e também ele viu muitas barbaridades a serem orientadas pelo Fidel Castro. Ele diz que o homem era destemido e fazia coisas que o homem comum não faria de forma alguma. No dia que ele viu a pessoa que mais admirava nesse mundo a sair sangue no reto, porque, segundo a biografia, o então saudoso Fidel Castro sofria de hemorroide, na biografia, verdade ou certo, está lá no livro. Portanto, o livro é a única prova que nós temos. Depois há outras contradições, caso exista, não li ainda outra. Ele diz que no dia que ele viu a pessoa que mais admirava neste mundo com o cu cheio de sangue, hemorroide, ele disse que toda a admiração, toda a imortalidade que ele via em Fidel Castro caiu.
Ele percebeu naquele dia que, afinal de contas, Fidel Castro era tão frágil, era tão humano como nós. Ele pensava que o homem era imortal, que o homem era tão poderoso que era impossível estar doente e ter um problema tão humilhante como este, problema de hemorroide e o sangue sair. Quando ele estava sentado, levantou-se a andar, o queixo de sangue, o senhor não percebeu, ele viu, sentiu-se envergonhado e perdeu todo o medo que ele tinha sobre o imortal Fidel Castro. Para que lembrar que ele serviu Fidel Castro em momentos em que o homem era jovem, forte, rigoroso, até inclusive Fidel Castro era mergulhador. Okay? Era mergulhador. Por que eu lembro do livro The Hidden Face of Fidel Castro, ou em português, a face oculta de Fidel Castro? O livro está em inglês por enquanto, então se encontrares em português, aproveita, leia, é espetacular. Ok? Por que eu quero aqui lembrar o livro ligando a razão pela qual muitos líderes africanos morreram de doença na Europa? Escolheram a Europa. Há uma questão que é muito importante, porque aqui dizer que não, o presidente escolheu, os líderes africanos escolhem a Europa uma questão de equipamento e de médicos, não bate certo. Nós em África, em Angola em particular, essa mensagem também para nós agora, nós temos urologistas, pessoas que tratam de problemas de, como chama isso aí? Aqui, no órgão reprodutor masculino, temos urologistas. Nós temos médicos, cirurgiões, nós temos isso. Temos equipamento? É uma questão. Tenho dúvidas. Temos alguns, mas suficientes a ponto de resolver esses problemas que um ou outro político, intelectual ou famoso aparece com o mesmo. Nós temos urologistas, temos alguns equipamentos, mas mais do que isso, há outra questão mais importante que faz com que nós possamos fugir do nosso país para nos tratar fora. Nós, pessoas do mais alto, como dizia a minha esposa, pessoas da alta sociedade. Sempre, toda vez que ela repete essa expressão, põe-me a rir porque a me lembrar outras histórias. Pessoas da alta sociedade. Uma questão do sigilo e do poder. O sigilo porquê? Nós ainda, infelizmente, ainda temos alguns profissionais que veem pessoas no hospital, veem casos no hospital e levam para a sociedade. Para casa, conta para o marido, conta para o filho, conta para a amiga. Opa, sabes que foi lá no hospital hoje? Fez teste de HIV e deu positivo. É o fulano, o músico fulano, é o político fulano, é o empresário fulano. Ainda temos esse problema da fofoca que quebra por completo a deontologia profissional. Então, poucos confiam nos médicos e nos administrativos que temos por causa da boca. 2. Confiança. Nós temos médicos, temos infraestruturas, alguns fofoqueiros podem levar a minha doença para fora, mas a confiança, será que eu confio neles? Será que a minha saúde está segura nas mãos deles? E a confiança vem daquilo que você entrega. Né? Eu só te confio em função daquilo que você me entregou. A confiança conquista-se, né? Vive-se. Temos a questão da deontologia profissional, que precisamos muito trabalhar nela. Eu já vi enfermeiras no TikTok a contarem casos de doentes. Ontem recebi um doente que lá no TikTok. Há coisas absurdas, meu. Não sei se é para viralizar, se é porque... Há questões, há confissões ao psicólogo, ao médico, resultados médicos que não se dizem na sociedade. Mas nós temos esse problema de quebra de deontologia profissional. Portanto, alguns têm medo que sejam expostos por serem famosos, por serem figuras políticas. Eu vou ser exposto. Não importa qual é a clínica, será a clínica mais alta, lá sempre há um fofoqueiro que vai levar o teu caso para fora. Portanto, eles fogem, reconhecem-nos. Outra questão mais séria é a confiança. Como eu estava a dizer, a confiança te é dada. Eu dou-te alguma coisa e você, como resposta, passa a confiar em mim. Se eu sei que não te estou a dar aquilo que você está à espera de mim, estamos a falar de emprego, infraestruturas, saúde, educação, segurança, ambiente, ganhos políticos e econômicos a vir da execução política. Se eu sei que eu não posso andar sozinho pela rua porque posso ser escuteado, as pessoas não vão pedir fotografias a mim, vão me tirar pedras em função dos meus resultados políticos.
Como é que eu vou confiar a minha saúde a um médico, a um enfermeiro, que mora naquele bairro onde eu não posso passar por lá sozinho, porque vou ser apedrejado? Portanto, eu primeiro preciso, aqui o Dr. Lumumba chama-nos a olharmos para as nossas obrigações políticas, resolver o problema do povo, ou com o povo, melhor dizendo. Segundo, a deontologia profissional forma-se, mas também as pessoas que nos amam jamais, confesso aqui, jamais hão de contar as nossas fofocas. Um ou outro conta por descuido, porque há pessoas que são mesmo talkativas, são mesmo fofoqueiras por natureza, não conseguem segurar nada. Elas te amam, as nossas mães, nossos pais, contam os problemas dos filhos aos seus amigos, na confiança confiando o amigo. As nossas mães, por isso é que muitos filhos não contam os seus projetos às mães, porque as mães ou têm medo do sonho do filho, ou então ficam tão empolgadas que vão contar às amigas, confiando na amiga. E a amiga também ouve aquele... E teu filho quer fazer isso? Tá bem. E vai lá já cozinhar as coisas. Somos africanos e nos conhecemos. E sabemos que a inveja é resolvida com feitiço. Isso existe em África. Por isso é que muitos jovens que hoje vão emigrando não avisam os amigos, não contam aos amigos. Eu só ouvi que o outro basou. Por que ele foi? Porque existe um histórico das pessoas que abriram a boca aos amigos, às mães, aos pais, que os pais foram contar aos amigos. Ou as mães foram contar às amigas. E as amigas são aquelas que são amigas da onça. Portanto, para além do problema que nós temos, que é visível aos olhos de todos nós, que são os problemas infraestruturais, também aquela questão logística, né? Muitos dos nossos políticos têm família a viver no estrangeiro, portanto é mais seguro eu fazer duas coisas. Me distancio da vida política, vou estar próximo da minha família que já vive no estrangeiro, porque eu já estou a trabalhar, preparando o meu futuro, vivendo lá fora. Então a minha família já está lá fora, então vou lá já estar com eles. Assim já mato a questão da confiança, essa questão que eu contei aqui, ligada à história de João Machado, João Sanchez, Machado agora é a senhora que ganhou o Prêmio Nobel, de chances, ligado à admiração que tinham por mim, para que ele não caia depois de perceberem que eu tenho um problema A, B, C e D. Porque há doenças que, infelizmente, as pessoas olham com um certo desdém. Não é desdém, olham com um certo... agora não vem aqui o termo certo, mas é humilhante. Até fulano tem isso, né? As pessoas sentem-se humilhadas por terem certos tipos de doenças. E para garantir o meu poder, para garantir o meu sigilo, eu vou para lá por fora. Portanto, nós temos internamente 3 trabalhos. O primeiro trabalho tem a ver com a confiança aos médicos. Eu preciso confiar aos médicos, os meus médicos, porque não existem pessoas no mundo que nos amam mais do que aquelas que estão nossos nacionais, nossos irmãos nacionais. Então, isso precisa se resgatar. E a confiança aos nossos médicos resgata-se dando-lhes resultados políticos que eles esperam. Não há outra via. Amando-os. Quando nós amamos nossos médicos, dando-lhes salário, educação, dando-lhes aquilo que eles exigem, tanto do ponto de vista profissional como do ponto de vista social, as infraestruturas são sim um facto. Okay? Falta uma outra coisa, por isso é que existem angolanos a serem enviados periodicamente para tratamentos no estrangeiro, porque não são só políticos que vão tratar-se para fora. Tem aquela questão também dos angolanos que têm um outro problema, que no país não se resolve, porque tem médico, mas não tem infraestrutura. Por isso é que existem os adidos, não são adidos, são, agora fugiu-me aqui o termo, as pessoas que são enviadas pelo Estado para tratamento de saúde no estrangeiro. Qual é mesmo o termo certo, por favor? Põe aqui comentários que eu agora estou um tanto enquanto perdido. 3, a questão do sigilo profissional. Cada profissional é responsável, né, por si próprio. O que acontece no escritório, no consultório, tem que ficar lá, doutor. Tem que ficar lá. Porque é assim que fizemos também com que eles tenham mais justificações. Não só porque falta infraestrutura. Não, eles estão fofoqueiros. Isso não consigo mudar. Eu sou presidente. Eu sou deputado. Eu sou ministro. Eu não sou médico. Eu sou celebridade. Se eles souberem que eu tenho esse problema aqui, eu vou me sentir humilhado. Né? Depois, claramente, a questão da confiança, que depende de nós, enquanto políticos, que podemos aqui trazer resultados. A mensagem é muito recente, apesar de ser antiga, é recente porque ainda ecoa nos nossos corredores. Os angolanos ficam tristes
acredita, os angolanos sentem-se tristes toda vez que vem um político a viajar para questões de saúde. Quer dizer, eu se tiver o mesmo problema, eu vou morrer, porque eu não vou conseguir viajar. Está a perceber a questão? Ele tem esse problema, está a viajar. Ok, porque ele pode viajar. E eu que sou cidadão nacional, cidadão normal. Esse problema aqui não escolhe pessoas. E se eu ter esse problema? Eu ficaria aqui e morrerei, porque ele não vai me mandar para fora, não vai. E mesmo que queiram me mandar, existe um corredor lá dos doentes que vão para fora, que é tão burocrático, é tão expendioso, que vai sair um em cada 10 doentes com a mesma doença. Por isso é que era importante trazermos, mais do que levarmos doentes angolanos lá para fora, trazer as máquinas e os médicos para aqui dentro. Porque quando eu trago um médico, por exemplo, de Portugal, de Cuba, ou de Barcelona, para acudir os problemas angolanos que vão para fora a serem tratados por custos do Estado, eu trazer esses 3, 4 médicos. Esses médicos formam os nossos praticam o que tem feito lá para fora e conseguem atender os 10 doentes, quando estes 10 doentes poderia ir um em cada 6 meses. É muito mais eficiente para o Estado trazer esses médicos, essas máquinas para o país, do que enviar doentes. Apesar de que, como dizia um amigo meu, a Joaquim, essas coisas de enviar doentes faz muito bem a bolsa de muita gente. Uma questão das refinarias, que nós não temos, porque faz muito bem ao bolso de muita gente nós não termos refinarias. É um discurso que ele me disse, que eu achei que interessante, até porque é uma pessoa que pertence à cúpula. Esqueci-me de pedir para fazeres like neste vídeo. Faça lá o que se faz favor, subscreva, estamos juntos, até o próximo vídeo.